Boa tarde a todos. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da Bíblia. A leitura de hoje é tirada do livro de Hebreus, capítulo 10, no versículo 39. Nós não somos desertores para a nossa perdição, preservamos a fé para a nossa salvação. Questão de ordem cedida ao vereador Daniel Antunes. Senhora Presidente, eu peço que seja retirado de tramitação o requerimento de minha autoria, o número 76/2022. Atendido de plano, senhor vereador. Obrigado. Questão de ordem cedida ao vereador Juarez Jesus. Que número, presidente? Que número? Eu utilizo-me da presente para informar a alteração da liderança da agremiação partidária PSD nessa casa e que a partir de hoje passa a ser o vereador Salésio Lima. Sucesso, vereador. Ok. Solicito agora que faça a leitura do expediente. 10ª sessão ordinária, 7/3/2022, expediente. Moção número 03/22, de autoria do vereador Valdeci Bittencourt. Projeto de lei de iniciativa do Poder Legislativo número PL 10/2022, de autoria do vereador Nicola Martins. Projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo número PE 19/2022, de autoria do prefeito municipal. Projeto de lei complementar de iniciativa do Poder Executivo PLC-PE 06/2022, de autoria do prefeito municipal. Projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo PE 20/2022 e PE 21/2022, de autoria do prefeito municipal. Indicação número 172/2022, de autoria do vereador Valdeci Bittencourt. Requerimento número 72/22, de autoria do vereador Valdeci Bittencourt. Indicação número 173/22, de autoria do vereador Daniel Antunes. Requerimento número 73/22, de autoria do vereador Daniel Antunes. Requerimento número 74/22, de autoria do vereador Antônio Manuel. Requerimento número 75, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Indicação número 174/22, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Indicação 175/22, de autoria da vereadora Roseli De Luca. Indicação número 176/22, 177/22, de autoria do vereador Juarez de Jesus. Requerimento número 76/22, de autoria do vereador Daniel Antunes. Indicação 178/22, de autoria do vereador Salésio Lima. Indicação número 179/22, de autoria da vereadora Giovana Mondardo. Requerimento número 77/22, de autoria da vereadora Giovana Mondardo. Requerimento número 78/22, de autoria do vereador Valdeci Bittencourt. Indicação número 180/22, de autoria do vereador Valdeci Bittencourt. Indicação número 181/22, de autoria e 190/22, de autoria do vereador Júlio Kamiski. Requerimento número 77/22 e 80/22, de autoria do vereador Júlio Kamiski. Requerimento número 81/22, de autoria da vereadora Giovana Mondardo. Requerimento número 82/22, de autoria do vereador Salésio Lima. Requerimento número 83/22, de autoria do vereador Obadias Benones. Indicação número 191/22, de autoria do vereador Obadias Benoni. Requerimento número 84/22, de autoria do vereador Obadias Benones. Indicação número 192/22 e 193/22, de autoria da vereadora Giovana Mondardo. Requerimento número 85/22, de autoria do vereador Salésio Lima. Indicação número 194/22, de autoria do vereador Obadias Benones. Indicação número 195/22, de autoria do vereador Daniel Antunes. Indicação número 196/2022,
até 198-22, de autoria do vereador Jair Alexandre. Indicação número 199-22, de autoria do vereador Salésio Lima. Requerimento número 86-22, de autoria da vereadora Giovana Zanetti. Requerimento número 87-22, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Indicação número 200-22 e 201-22, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Requerimento número 88-22, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Indicação número 202-22 até 204-22, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Terminado o expediente, passamos agora ao horário só um pouquinho, político. presidente. Tem mais os ofícios aqui. Então ok. Segura um pouquinho aí, vamos lá. Ofício número 299/2022, MCTI, Sua Excelência, residente na Câmara Municipal de Criciúma, presidente da Câmara Municipal de Criciúma, Rua Celestino Pedro Benedetti, 488, Centro Profissional, 6º andar, Pio Correia. Assunto: termo de fomento, Ministério das Ciências, Tecnologia e Inovações, número 19/2021, plataforma Mais Brasil, número 918.459/2021. A Sua Excelência, encaminhamos a via assinada do termo de fomento firmado com este Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, referente à celebração de presente termo de fomento, número 19/2021, plataforma Mais Brasil, 918.459/2021, celebrando entre este Ministério e a Fundação Educacional de Criciúma, S. Santa Catarina, cujo objetivo é implantação de museu pedagógico virtual das escolas do sul de Santa Catarina, na Universidade do Extremo Sul de Santa Catarina. Atenciosamente, Ricardo Santos de Aguiar, coordenador de formações e acompanhamento das transferências voluntárias. E informa ainda que esse documento foi encaminhado para o e-mail de todos os vereadores. Memorando 96/2022, Criciúma, 7 de março de 2022. A Secretaria-Geral: justifico a ausência do vereador Obadias Benones Avante na sessão ordinária desta segunda-feira, dia 7/3, haja vista que o referido parlamentar encontra-se na sede da Alesc, em Florianópolis, para tratar sobre o projeto Kit Celesc. Atenciosamente, Helder Vieira, assessor parlamentar. Memorando 102/2022, Criciúma, 7 de março de 2022, a Secretaria-Geral: justifico a ausência do vereador Miguel Pierini, PP, na sessão ordinária desta segunda-feira, dia 7/3, haja visto o referido parlamentar encontrar-se em viagem a Brasília, representando essa casa na audiência com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, junto ao secretário Acélio Casagrande. Atenciosamente, César Vitoretti, assessor parlamentar. Terminado o expediente, passamos para o horário político. Com a palavra, o vereador Zairo Casagrande. Você possui o tempo do vereador Manuel Rosengue. Boa tarde, senhora presidente, mesa, vereadores e vereadoras, o público que nos assiste, quem nos acompanha pela rede social. Eu pediria ali que a técnica colocasse algumas fotos da nossa visita. Na última semana, nós fomos convidados pelo presidente do Conseg Próspero, o Sandro, a uma visita, vereador Toninho, na estação de tratamento de esgoto, a do bairro Dem Bosque, que está em início de operação. Começou a funcionar. E daí, ali é que você sente o resultado. Acompanhamos essa obra, vereador Toninho, desde a audiência pública, que foi em julho de 2017. Uma audiência realizada no bairro Linha Batista, onde a principal dúvida seriam os impactos negativos que uma estação de tratamento de esgoto traria àquelas comunidades, que é Selinger, Dem Bosque, Batista, Linha Cabral, né? E a grande preocupação era principalmente sobre o mau cheiro, o odor que... até porque teve problema lá na Santa Luzia, enfim. Acompanhamos e fiscalizamos, então, o início das obras, que foi em 2018, as várias etapas,
e nós fomos então conferir essa fase inicial de funcionamento, né? O investimento realizado até outubro do ano passado foi em torno de 62 milhões, Caixa Econômica Federal, financiamento. A estação irá beneficiar em torno de 33 mil pessoas, né? Vila Rica, Próspera, Argentina, Brasília, Imigrantes, Ceará, Maristela, Nossa Senhora da Salete e Morro do Céu. Em torno de 5.752 unidades residenciais alcançadas. Até o momento, mais ou menos 20% se conectaram a essa rede coletora, tá? E este número está aumentando consideravelmente, pois que essas ligações começaram agora mês passado. Essa rede coletora da Grande Próspera tem 88 quilômetros, né? Possui 7 estações elevatórias de esgoto, com 8 quilômetros de emissário, que é aquele tubo grandão que leva então o esgoto lá para o Dembosque. Para o Dembosque, não para a Vila Selinger, como erradamente se pronuncia. E na primeira etapa da estação, ela terá uma vazão de 55 litros por segundo. O assunto polêmico sobre a tarifa mínima a ser cobrada, que conseguimos apurar é que a cobrança será iniciada em torno de 60 dias, o valor base é R$ 30,24, e aumentará por unidade conforme o consumo de água da residência. Acompanha o custo, vai ser semelhante ao que foi cobrado aqui no centro, né? Via de regra, segundo informações técnicas da Casan, vai se pagar o dobro da atual conta d'água. Visitamos todas as instalações, tem algumas fotos que estão passando ali, e a princípio, aquela que era a principal preocupação levantada nas audiências públicas para a implantação dessa estação, nós constatamos que não havia mau cheiro. Andamos por toda a estação, né? Isso porque existe um equipamento, um queimador, a gente viu esse equipamento funcionando, que segundo os técnicos queima esse gás ou reduz muito esse problema. A estação de tratamento de esgoto da Próspera é uma estação completa com desinfecção final em cloro, ou seja, com tratamento terciário dos efluentes, né, do resíduo, né, dando segurança e qualidade, e segundo os técnicos, essa água que sai da estação é melhor do que aquela água que o rio que a recebe, Trata-se, portanto, de uma obra moderna e que, junto com outros investimentos da Casan, eu levantei esses investimentos, né, estão acontecendo em Criciúma ou estão previstos. Sejam eles a implantação do sistema de esgotamento sanitário do bairro São Luís, né, orçado em 52 milhões, a instalação em Criciúma de 8 novos reservatórios d'água, que dobrará a capacidade de reservação de água em Criciúma. Isso é muito bom para Criciúma, uma notícia boa, né? Em torno de 30 milhões de reais. Isso está em licitação. Implantação de uma nova adutora do água, lá de São Bento, né? A obra termina agora em maio, em torno de 24 milhões. Essa adutora é que vai garantir a segurança hídrica para Criciúma. Nós tínhamos, há 2, 3 anos atrás, a gente falava que ia faltar água em Criciúma, né? Porque não tinha como trazê-la. O investimento de uma nova estação de tratamento de esgoto em Criciúma, em torno de 44 milhões, está previsto. Novas adutoras para distribuição, 20 milhões de investimento. E um novo sistema de bombeamento dessa água em torno de R$1 milhão. Essas obras todas compõem um conjunto de investimentos que a Casan informa estar implementando em Criciúma para o fornecimento de água da população e com segurança hídrica, ou seja, com garantia de abastecimento e ampliação do sistema de saneamento. Apontam, é claro, para uma melhoria da qualidade de vida do criciumense, uma melhoria do IDH de Criciúma, isso é muito positivo, e também as condições para um crescimento sustentável, vereador Kaminski, da nossa cidade. Qual é a impressão geral? E aí seria importante que não só a Comissão de Obras, mas todos os vereadores fossem lá ver essa estação funcionando, porque, sinceramente, eu tive todas as sensações lá, menos que estava numa estação de esgoto. Parecia que estava tipo um parque, assim, né? Que o equipamento realmente, vereador Toninho, é muito moderno, né? Então já tem 20% do produto lá girando, né? E a gente se assusta, né, com esse produto, né? Mas, enfim, a tecnologia utilizada, então, é de ponta e o fator primordial, a inexistência, enquanto nós estávamos lá, de mau cheiro. Pois o pleno funcionamento do queimador, nós vimos lá esse equipamento, que é realmente muito moderno, a princípio responde positivamente às aflições e às angústias que eram levantadas em todas essas audiências públicas que aconteceram, né?
Então, tira-se esse medo com o uso de tecnologia. Foi o que nós presenciamos lá. Era isso que tinha. Muito obrigado, hein? Obrigado ao vereador Manuel pelo tempo, né? Era essa nossa prestação de contas. Obrigado. Com a palavra a vereadora Giovana Mondardo. Nobres colegas, vereadores, vereadoras, prazer estar aqui com vocês hoje, na véspera do Dia Internacional da Mulher. Hoje venho para fazer alguns convites, em especial agradecer desde já a iniciativa da nossa mesa diretora, que no ano passado eu apresentei um projeto de Procuradoria da Mulher ao nosso então presidente Arleu, e agora a gente recebe a notícia de que esse projeto vai também tramitar na casa, e é uma novidade muito boa para a gente. É uma iniciativa muito bacana que as grandes cidades do nosso estado já têm e que é um espaço não só para discutir o combate e o enfrentamento à violência contra as mulheres, mas também políticas públicas para chegar antes da violência, que é o que para a gente importa de verdade, né? Bom, vou aproveitar para fazer esse convite, porque amanhã a gente vai ter tribuna livre, né, com a presença da Rede Catarina, para falar sobre os índices de violência da nossa cidade, da atuação da Polícia Militar, e também a presidente do Conselho Municipal de Direito das Mulheres, a Maria Estela. Além disso, amanhã, durante todo o dia, junto com a universidade, a gente organizou uma série de atividades na Praça Nereu Ramos, com um atendimento para as mulheres de enfermagem, psicologia, odontologia, fisioterapia, enfim, vai ser das 9 da manhã até as 16 da tarde. Esse é o nosso começo da Semana da Mulher, um momento importante, porque o 8 de março não representa somente um dia para receber flores, para dar parabéns, mas é um dia importante de luta, um dia de reivindicação, um dia de justiça social para a vida das mulheres, um dia de falar que as mulheres foram as que mais sofreram, infelizmente, durante a pandemia, e as mulheres negras ainda mais. Por isso, discutir esse assunto para a gente tem um significado muito grande, porque passa pelo emprego, pela educação, pelo acesso à saúde de qualidade, e por isso amanhã vai ser um dia de luta, um dia de respirar de fato as discussões que a gente passa aqui na Câmara de Vereadores. Até o momento a gente já tem, acho que são mais de 5 ou 6 leis que tratam somente sobre o assunto do enfrentamento à violência contra a mulher ou do acesso das mulheres ao mercado de trabalho, e a gente tem discutido esse assunto com muita seriedade. Com seriedade a ponto de levar esse assunto também a Brasília para reivindicar uma casa de acolhimento para as mulheres vítimas de violência, que aqui em Criciúma foi fechada há pouco tempo atrás com a justificativa de falta de demanda. Então, reabertos os trabalhos, continua 1 minuto e meio com a vereadora Giovana Mondardo. Você possui o tempo do vereador Toninho da Embralite. obrigada, vereador. Bom, gente, dado as circunstâncias das falhas técnicas aqui, quero agradecer ao vereador Toninho por ceder o tempo dele também para falar um pouquinho sobre esse dia que é tão importante, que amanhã eu vou entregar meu tempo também para a Rede Catarina e para o Conselho Municipal de Direito das Mulheres, porque acho que nada mais justo que nesse momento tão importante da luta pela vida das mulheres, a gente ter aqui a representação de quem defende, quem faz a segurança pública, e do Conselho Municipal, que faz toda a articulação das políticas públicas, assim como o nosso mandato tem se colocado à disposição para também construir junto com elas. A gente aprovou o mapa das violências contra a mulher e a gente está até agora esperando, né, inclusive a publicação desse mapa, que seria então publicado, que é uma lei que a gente aprovou aqui nessa casa, que deveria ser publicada até o dia 8 de março. Vamos aguardar até amanhã, é o dia ainda, para conter, inclusive, informações que para a gente são fundamentais sobre educação, sobre empregabilidade, acesso às políticas públicas do município, enfim, tudo isso que faz parte, inclusive, de prevenir
os tipos de violência que a gente sabe que são muitos, né? Desde a psicológica, a financeira, a moral, a física, que é o que às vezes assusta as pessoas, mas que no final a gente sabe também que a violência física pregressa, na verdade, a violência psicológica, né? A violência moral, a violência que atinge a vida das mulheres e que muitas vezes fica aí para uma vida inteira. Então, quero agradecer mais uma vez ao vereador, não vou fazer essa tortura aqui mais 3 minutos falando, né? Mas quero agradecer também e parabenizar mais uma vez pela iniciativa da Procuradoria da Mulher, que para a gente é fundamental. A gente, na época, articulou, inclusive, presidenta, junto com a Universidade do Extremo Sul Catarinense, a Unesc, sobre a possibilidade de criar, inclusive, condições de recursos humanos, já que a nossa Câmara não tem para despender nesse sentido, mas quero acompanhar aí o desenvolvimento dessa Procuradoria, que tenho certeza que vai render bons frutos, não só para Criciúma, mas para toda a nossa região. Obrigada. Com a palavra, o vereador Valdecir Bittencourt. Vereador Amaral. Senhora presidente, colegas vereadores, público que nos assiste, só queria fazer uma observação aqui nessa casa. Fiquei muito feliz porque o vereador, ele é a voz do povo. E antes era confeccionado a carteira de identidade lá na Próspera, um lugar todo fora de mão. E hoje está sendo confeccionada as carteiras de identidade aqui no centro, no shopping, junto com a Casan. Só que nós estamos tendo outro problema. Aí eu queria que os vereadores entrassem em campo para resolver. A questão da Celesc, Zairo, onde teu irmão é presidente e tem me atendido muito bem lá, o Zilnei, uma pessoa maravilhosa, certo? A Celesc está indo lá para a Próspera e vai ficar fora de mão e vai ficar fora do raio do trabalho das pessoas que necessitam do serviço da Celesc. Só para deixar registrado isso aí. Obrigado. Com a palavra, o vereador Juarez Jesus. Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, público que nos assiste através das redes sociais. Eu subo de uma forma bem breve, só para destacar que no dia 26 de fevereiro nós iniciamos ali no Parque das Nações o projeto social Show de Bola, que atende crianças e adolescentes de 7 a 16 anos de forma gratuita, e para nós é muito gratificante, até porque nós ficamos aí quase 2 anos parados devido à pandemia do Covid-19. Então, voltar com as atividades tem sido muito bacana. Penso que é um tempo novo, os meninos alegres, os pais mais ainda, porque os pais, o feedback dos pais é, poxa, estavam trancados em casa e agora tem a oportunidade aí de fazer esporte, fazer futebol. E aí puxa um link para a nossa frente parlamentar do terceiro setor, que nós iniciamos hoje. Penso que nós temos que trabalhar, pastor Jair, forte nas pequenas instituições. Volto a falar sobre isso. Nós temos que rever a questão burocrática, a forma de buscar recurso, a forma de atender essas instituições, de abraçar essas instituições, que em todos os bairros tem alguém ali que está levantando uma bandeira e que precisa de um apoio. E aí essa casa precisa trabalhar bem forte. Tem aí a Unesc, que pode ser parceira, que pode nos ajudar nisso. Tem profissionais lá, tem contador, tem advogado, tem o pessoal da SATIC que tem jornalismo, que dá para ajudar também. Então vamos juntar tudo isso, pastor Jair, e fazer algo para que possa realmente atender essas pequenas instituições. Também, complementando a fala do vereador Zairo sobre a Casan, estive também visitando as novas doutoras que serão feitas, vereador. Realmente há uma expectativa muito grande na região da Próspera para que realmente isso atenda, porque existe problema lá com falta d'água, né? Eu já falei aqui nessa tribuna, bairro Ana Maria, Nossa Senhora da Salete, Cristo Redentor, Vida Nova, Girassóis, esse pessoal sofre muito com falta d'água. Então há uma expectativa que realmente isso venha a atender. E acredito que não é mais do que a obrigação de a Casan realmente investir bem, porque ela cobra bem também. Era isso, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Salésio Lima. Declina. Com a palavra, vereador Jair Alexandre. Senhora presidente, membros da mesa, senhores vereadores, vereadoras, público presente, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais, meu boa tarde a todos, shalom a todos. Senhora presidente, eu venho aqui falar nessa tarde a respeito da nossa frente parlamentar do terceiro setor citado pelo vereador Juarez. Hoje iniciamos as atividades, quero agradecer a presença aqui no horário, vereador Zairo, vereador Júlio Kaminski, vereador Manuel Rosengue, vereador Juarez, que estiveram presentes aqui ouvindo as demandas desse terceiro setor com o coordenador da SIC, o Vânio de Oliveira, que expôs para nós aqui algumas demandas, né, do terceiro setor. A gente sabe a importância deste terceiro setor, que emprega, talvez, não menos e não mais do que a indústria e o comércio e o serviço. E é uma atividade que, geralmente, senhora presidente, o poder público, ele não faz. Ele atribui, ele delega a essas entidades, que, na verdade, boa parte dessas entidades trabalham no voluntário, com os voluntários, que exercem uma função fundamental em nosso município, porque tratam diretamente com vidas, pessoas. E boa parte dessas entidades tem desempenhado em nosso município um papel fundamental. É muito relevante o que eles fazem em nosso município, e muitas dessas entidades, o vereador Juarez citou aqui, algumas têm realizado um papel fundamental e não são conhecidas, até por falta de conhecimento de alguns, pelo tamanho da burocracia que existe, até para nós aqui, para se tornar como utilidade pública, requer muitas coisas, muitos requisitos, né? O vereador Nicola que estava na frente, e muitas dessas, infelizmente ou felizmente, deixaram de exercer as suas funções, muitas deixam de exercer, formalmente continuam lá exercendo de uma forma informal por causa da burocracia. Então nós sentamos hoje à tarde, senhora presidente, temos uma pauta, vamos trabalhar com a Unesc pode fazer uma parceria com essas entidades, né? Foi sugerido aqui também o departamento ali do empreendedor no nosso município, né? E todas essas atividades podem ser uma parceria para que nós possamos ter e ajudar essas entidades a se tornarem legais, no sentido de ter um estatuto, de ter ali um respaldo de um contador, de um advogado. Então nós temos um grande caminho a ser percorrido aí, mas fico feliz com os nossos vereadores que acompanharam e convido a todos para a semana que vem, segunda-feira, 13h30. É isso, senhora. Com a palavra, vereador Daniel Antunes. Boa tarde, senhora presidente, demais vereadores, vereadoras que nos assistem no plenarinho e também pela TV Câmara e rede social. Todos sabemos que amanhã estaremos comemorando e parabenizando a vocês, mulheres. Temos 3 nesta casa. Onde hoje perguntei para algumas delas, presidente, o que elas mais gostariam, o que as deixariam feliz. Algumas até disseram dinheiro, segurança, carinho, amor, lealdade, e tantas outras respostas tivemos. Mas o que eu penso, que em pleno século XXI a mulher quer se sentir amada e amar o seu próprio corpo, para se sentir tocada, para se sentir valorizada.
E ainda em pleno século XXI, após 4 meses de fluxo contra fluxo, ainda encontramos uma cena como esta em uma mulher de 40 anos. Peço à técnica que mostre. Em dezembro, ela apareceu com nódulos nos seios. Pode tirar, obrigado. Tem autorização da senhora que cedeu essa imagem. E na sexta-feira fui procurado por essa família. Muito triste. Mas graças a Deus que ainda tem anjos, que hoje, muito cedo, uma profissional de saúde chamou ela para fazer a biópsia para dar o encaminhamento. Então amanhã, vereadora Giovana Mondardo, realmente não é só para receber flores e licores, é para ver essas situações também. Outra situação, presidente, é que eu fui recebido por um senhor que a gente ficou o ano todo aqui falando sobre vacina e pandemia e tal, e parabenizando os nossos profissionais que realmente merecem os nossos parabéns. Mas acontece que esse cidadão fez as 2 doses de vacina aqui em Criciúma. Quando ele foi fazer a terceira e a 4ª, ele já tinha tomado lá no Ceará. Como nem ele sabe. Aí começou a maratona. Vai na unidade de saúde, vai na vigilância do município, acha que é na regional de saúde volta para a vigilância de saúde, vigilância do município, que acha que é a secretaria, a regional de saúde, que volta para a vigilância. Aí no evento aqui, no Marista, encontrei o secretário de saúde, pedi o telefone da assessora e pedi, será que você não resolve esse problema? Depois de 6 idas e vindas, agendamos com uma pessoa responsável na Secretaria de Saúde, na quinta-feira pela manhã, que nos deixou esperando 40 minutos sem nos dar pelo menos um motivo pelo qual não nos atendeu. Deixamos a folha com o telefone, na quinta-feira, 4 horas da tarde, quando eu liguei, você deu um parecer para o cidadão, não foi dado, ele disse, não podemos fazer nada. E o cidadão, presidente, precisa viajar agora para a Espanha, e lá ele vai ter problemas, e a viagem de trabalho. Cidadão esse bem valorizado pelo município, por sinal, porque em 2021 ele trabalha muito, porque só em 2021 ele recebeu 53.051,85 centavos só de hora extras. Então ele trabalha bastante. E eu tenho certeza que o prefeito ficaria bem chateado de não termos respostas ao nosso cidadão criciumense. Obrigado, presidente. Com a palavra, vereador Júlio Kaminski. Boa tarde, senhora presidente, demais membros que compõem a mesa, vereadoras, vereadores. Cumprimento especial ao William, que está sempre conosco, acompanhando os trabalhos dessa casa. Presidente, não sou muito de leitura aqui, mas considerando que na última distribuição de soldados, eu tenho essas informações, esses números que eu vinha buscando já fazia algum tempo e acabei recebendo na sua íntegra na semana passada. Na última distribuição de soldados, foram 500 policiais. No município de Criciúma recebeu apenas um PM, o qual veio com processo demissionário e fora excluído recentemente. Considerando que nos últimos 13 meses já deixaram o 9º Batalhão de Polícia Militar 13 policiais militares. Considerando que atualmente 3 policiais militares de Criciúma responde processo administrativo. Considerando que atualmente estamos com 5 policiais militares que estão em gozo de licença especial e não retornam mais os outros 2 policiais que iniciaram o mesmo processo nos meses vindouros. Considerando que 9 policiais militares aptos a ingressarem na reserva aposentadoria e mais 9 policiais nos próximos meses, isso quer dizer com um total de 18. Considerando que 4 policiais militares estão em afastamentos médicos sem previsão de retorno. Considerando que mais 6 policiais militares estão lotados no GAECO. Considerando que outros afastamentos com retornos longínquos. São mais 4 policiais. Considerando algumas estatísticas. Polícia Militar cuida de pessoas. Quanto mais pessoas, mais Polícia Militar. Criciúma, 220 mil habitantes, com 226 policiais militares. 973 habitantes por policial militar.
Araranguá, 70 mil habitantes, conta com 90 policiais militares, 777 habitantes por policial militar. Içara, 60 mil habitantes, com 77 policiais militares, 779 habitantes por policial militar. Tubarão, 110 mil habitantes, conta com 135 policiais militares, 814 policiais militares por habitante. 814 habitantes por policial militar. Se Criciúma receber 50 policiais militares, ficaria com 797 habitantes por policial militar. Isso quer dizer que continuaria com uma realidade pior do que as demais grandes cidades da REC e da MESC. Isso demonstra o total defasagem do efetivo na necessidade urgente de reposição. Se Criciúma recebesse 44 policiais militares, ficaria com a mesma proporção que Tubarão. PM atende ocorrência, quanto mais ocorrência, mais policial militar. Criciúma, em 2021, atendeu 37 mil ocorrências. Araranguá, 7.569. Içara, 8.273. Fazendo... Você tem o tempo da vereadora Giovana Zanetti. Ô, Giovana, muito obrigado pelo seu tempo. Fazendo o coeficiente de proporção de população, temos as seguintes respostas. População de Criciúma é de 3,7 vezes maior que de Içara. Logo, multiplicando, Criciúma teria que ter 30.610 ocorrências. Mas teve 37.055 ocorrências. Acima. População de Criciúma, 3,1 vez maior que a de Araranguá. Logo, multiplicando, Criciúma teria que ter 23.463 ocorrências, mas teve 37.055 ocorrências. Na próxima distribuição, está previsto para o Batalhão da Polícia Militar, 9º Batalhão da Polícia Militar, Criciúma, Forquilinha, Siderópolis, Nova Veneza e Treviso, 11 policiais. Dos últimos 500 soldados, Criciúma recebeu 1. Dos próximos 530, receberemos 11. Criciúma recebeu praticamente 1% do total. Um verdadeiro absurdo. Lembrando, no artigo 144 da Constituição, diz o seguinte: segurança pública, dever do Estado. Direito e responsabilidade de todos. É exercido para preservação da ordem pública e incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos serviços dos seguintes órgãos, dentre eles, inciso 5º, policiais militares e corpo de bombeiros militares. Senhor presidente, até teria outros assuntos, mas em respeito Bom, maior prazer, vereadora. Então, você tem o tempo do Márcio Darós também. Ok, muito obrigado, vereador Márcio Darós. A parte para a vereadora Giovana. Nós sabemos, de conhecimento de muitos aqui, que a gente já teve esse assunto aqui debatido nesta casa, né, há muito tempo. E a própria cidade de Tubarão, cidade vizinha, aqui tem o dobro de policiais que tem Criciúma. E quais os critérios? O porquê disso? A gente tem que buscar a explicação para isso, porque a gente não sabe. Vai 3 para cá, 2 para lá. Por que vem só isso para Criciúma? O porquê? O que a gente deve fazer? Não tem critério, não tem regulamentação para isso? Obrigada. Que bom. Vereador... Oi? Vamos, quem sabe, trocar aí assim as autoridades, né? Porque certamente a competência de Tubarão ela passa a ser maior do que a nossa, não sei. Mas importante o seu registro, vereadora. Claro. Eu acho que é importante o seu registro. Acho que não resta dúvida nenhuma que existe uma grande falta de critério. Eu acho que isso está muito claro, né? E aí é claro que a gente vai fazer novamente aquilo que nós já fizemos no passado, uma nova proposição, uma moção de repúdio a isso, que nós estamos vendo, né, vereadora Leu, que vou conceder a sua parte imediatamente, nós estamos vendo a quantidade de insegurança pública que nós estamos no município de Criciúma. Inclusive, aprovamos hoje lá na CCJ um projeto de lei que fala exatamente da autoria do vereador José de Juarez, que fala sobre isso, em outras palavras.
Tá? Precisamos punir muitas coisas que vêm acontecendo, mas grande parte de responsabilidade é do Estado, que não nos dá o mínimo de segurança de frente a tantos problemas que estamos enfrentando. Pois não, vereador. Obrigado pela parte, Excelência. Na realidade, muito pertinente o que Vossa Excelência levanta na sessão de hoje, até porque os vereadores da legislatura passada, a gente já trabalhou isso de maneira muito contumaz com os nossos deputados estaduais, e penso que o efeito é totalmente político, vereador Kaminski. Na semana passada, se não me falha a memória, foi levantado na imprensa pelo jornalista Adelor Lessa, no seu programa, esse tipo de questionamento, e na sequência entrou o presidente da REC, o Neguinho, prefeito de Forquilinha, onde disse que já teve uma reunião com o governador Moisés, para que assim que os próximos serem chamados, que Criciúma seja contemplado. Então não podemos desviar o foco. Acredito até que, em virtude do que Vossa Excelência levante, a necessidade até de uma reunião com o presidente da REC, como sugestão, para que a gente tire realmente a prova dos 9 e, juntamente com os nossos deputados estaduais, que faça a questão política. Penso eu, com a minha humilde maneira de pensar, que essa é uma questão política a nível tanto de Câmara de Vereadores, muito bem levantado, quanto também a nível de Assembleia Legislativa com os nossos deputados. Obrigado, Excelência. Obrigado, vereador. Eu não tenho dúvida, essa pauta deve permear os trabalhos dessa casa. E, além do repúdio que nós devemos manifestar, de fato, isso no mandato passado, nós tratamos dessas questões, fizemos moções. Aliás, carência é essa do próprio Polícia Civil, bem lembrado pelo vereador Toninho nesse momento. E, de fato, eu não tenho dúvida que a questão política interfere diretamente nessa questão. Diretamente. Agora, essa insegurança que essa cidade vem sofrendo não pode mais. E não adianta ficar imputando responsabilidade ao comando, não. É falta de efetivo, é falta de organização e dar condições de segurança ao município de Criciúma. Eu não tenho dúvida que os deputados precisam intervir. Eu acho que cabe sim uma ação conjunta através da REC, administrada aí, por essa casa, em conjunto com todos os vereadores. Eu falo da casa como um todo, na realidade, sem questão de particularização. Nós precisamos, sim, fazer um trabalho junto à REC, acima de tudo com todos os deputados da nossa região, porque nós precisamos ter explicações. O que está acontecendo? E também não adianta ficar esperando novos concursos que vão acontecer mais daqui 2, 3, 5, 10 anos, não sei. Não adianta. Nós precisamos resolver o problema hoje. E muito bem lembrado que o Adelor tem tratado essa matéria, importantíssima a imprensa estar presente acima de tudo, porque, afinal de contas, a imprensa também tem que levar essa informação, e essa informação ela faz com que políticos se mobilizem e ajudem a resolver um problema que, de fato, é muito mais vontade política de qualquer outra coisa. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado ao vereador Márcio e à vereadora Giovana pelos tempos disponíveis. Com a palavra, o vereador Arleu Silveira. Cedeu o seu tempo. Vereador Nicola Martins, você tem o tempo do vereador Arleu Silveira. Senhora presidente, nobres colegas, primeiro agradecer ao vereador Arleu por ter cedido o seu tempo. Presidente, eu raramente subo aqui para falar de situações pessoais, mas hoje é uma estratégia até mesmo de defesa. Hoje pela manhã estávamos lá na escola Serafina Milioli Pescador, eu, vereador Rosengue, vereador Arleu, vereadora Roseli, tinha mais alguém lá? Era esses os vereadores que estavam lá. E fui surpreendido dizendo, estão falando de ti na Rádio Dourado. E aí eu busquei e estava falando mesmo. Pode soltar o vídeo para a gente ouvir o que foi falado pelo ex-prefeito. Olha, João, vamos só relembrar um pouquinho os fatos. O PL era terra arrasada no sul de Santa Catarina. Tinha um coordenador, que é o atual vereador Nicolas, e que realmente não fez aquilo que o senador Jorginho Melo esperava que um coordenador fizesse. Por isso eu fui convidado para substituir e fazer o que eu fiz. O PL tinha 9 vereadores nas 3 regiões do sul, hoje tem 44. Tá bom, obrigado. O PL não tinha nenhum prefeito, hoje tem 2. Isso está virando recorrente, né? Toda entrevista que o ex-prefeito dá, ele cita o meu nome para falar do trabalho que eu fiz
quando eu atuava junto com o senador Jorginho Melo, e de quem eu tenho uma gratidão enorme, Jorginho, Natan, Dani, Vânia, toda a equipe do senador Jorginho, com quem eu converso constantemente. Quando eu fui a Brasília, fui muito bem recebido pelo senador. Quando eu vou a Florianópolis, sou muito bem recebido pelo senador, e não entendo essa falta de respeito que o ex-prefeito tem comigo também, né? E eu estava relevando até agora essas situações. Durante a eleição eu relevei, durante o ano de 2021 eu relevei, mas é recorrente. Já falou isso na Rádio Dourado hoje, na Rádio Som Maior, já falou em entrevista para a jornalista Magis Topassoli, nas redes sociais já me chamou de pessoa do mal. Eu, vereador Kaminski, vereador Arleu, somos pessoas do mal, de acordo com ele, né? E a gente vai relevando, porque o mundo anda e a gente não pode ficar olhando só para o passado, né? Mas ele insiste, esse cidadão insiste em trazer à tona sempre como se eu fosse o inimigo número 1 dele. Mas é importante a gente evoluir, a gente olhar para frente, trabalhar pela cidade, é isso que eu faço. Mas também não tem como não me defender de situações pessoais ao qual ele me acusa. Porque isso aí foi agressão contra a honra, foi praticamente uma difamação. Nessa entrevista ele fala duas situações, que ele pegou uma terra arrasada e que eu não trabalhei a contento. Vamos falar dessas duas coisas. A primeira é que eu não trabalhei a contento. Bom, eu votei no senador Jorginho Melo. Não tenho problema nenhum em falar isso. Não sei ele, porque ele estava no PP na época, os candidatos eram a mim e o Raimundo Colombo. Então, morre de amores pelo senador, mas é importante destacar, saber se ele trabalhou também pelo senador Jorginho Melo, do qual ele fala agora, né? Eu creio que ele votou no Amin e no Raimundo. Então, essa história, quem estava lá naqueles meses, naquelas semanas de eleição de 2018... E na pré-campanha, como o Davi, que hoje me assessora aqui, acompanhou muitas viagens que nós fizemos para trabalhar pelo senador, ele tem que entender que ele não sabe para falar alguma coisa sobre isso. O PL estava sendo construído, vereador Jair, e alguns dos que foram candidatos pelo PL, inclusive a gente que levou para o partido. Outros saíram do partido quando ele entrou, tal qual como eu. E eu fico feliz com o resultado que o PL teve em 2020. Porque eu peguei o partido pós-eleição de 2016. Então o resultado de 2016 não conta. E o foco que o senador disse para mim era, vamos trabalhar 2018. Até porque se o Jorginho não se elegesse senador, o PL talvez nem existisse. O PL em Santa Catarina é o senador Jorginho Melo. Então, dizer que trabalhou a contento, pergunta para o Selva, para o Jôniter, para o prefeito Fernando De Favre, que estava na coordenação da eleição de 2018. Esses sabem. O senador se elegeu com 1.100.000 votos mais. Em Criciúma ele fez 32 mil. Em Içara ele fez 10 mil. Em Nova Veneza 3 mil. Tanto que eu fui reconhecido. Logo depois eu fui convidado pelo prefeito Salvador para assumir a Fundação Municipal de Esportes pelo trabalho que eu desenvolvi. E pela segunda vez esse cidadão me perseguiu até me fazer trocar de rumo. Mas nas duas vezes eu agradeço a Deus e agradeço a ele também, vereador Arleu. Agradeço mesmo. Na tentativa de me derrubar, ele me fez mais forte e me trouxe mais gente boa para o meu lado. A gente vai separando o joio do trigo nessas histórias. E sobre terra arrasada, ele tem base para falar sobre terra arrasada. Pode soltar as fotos. Essa é a terra que ele deixou quando saiu da prefeitura, né? Além dos 175 milhões de dívida, dos salários atrasados. Falar sobre terra arrasada tem que falar com base. E é por isso que ele fala sobre isso. É bom deixar claro essa situação. Obrigado pelas fotos também. E eu nem vou falar sobre a situação das contas do ano passado, porque isso aí já foi falado por 10 minutos por mim na sessão do ano passado. Então, ex-prefeito, siga a sua vida, siga a sua história, o senhor tem bom coração. Eu sei que o senhor tem bom coração. Mas nesse caminho da vida política a gente vai se encontrar em alguns momentos. E eu vou ter todo o prazer de respeitar o senhor, mas vamos virar a página. Vamos superar esse momento. É importante a gente superar esse momento. E nesse tipo de entrevista que o senhor for chamado a falar, tenta me esquecer. Até porque eu já saí do partido já faz 3 anos. O senhor está construindo o partido hoje em dia. Construa o partido. Se o senhor vai sair do PL, não sei, já para a União Brasil, não sei também. Mas construa esse seu partido. E que esse assunto se encerre. A partir de agora, me esquece, me erra. Por favor. Com a palavra, Roseli De Luca, declina. Terminado o horário político, passamos agora para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das matérias. 10ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura. Grande expediente.
Indicação 172/2022, de autoria do vereador Valdeci Bittencourt. Pintura de faixa de pedestre na Avenida Universitária, de frente à Madeireira Santa Luzia, número 14.050, bairro Santa Luzia. Requerimento 72/2022, de autoria do vereador Valdeci Bittencourt. Envio de expediente à Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma FASC, para que informe a possibilidade de realizar a instalação de aparelhos de ar-condicionado em todas as salas de aula, secretaria e refeitório do CIA FASC, Beato Aníbal Maria de França, localizados no bairro Boa Vista. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 173/22, de autoria do vereador Daniel Frederico Antunes, colocação de placa de pare na rua Álvaro Catão, ao chegar na rótula no trecho que segue aos bairros Mina do Mato e Rio Maina. Requerimento 73/22, de autoria do vereador Daniel Frederico Antunes, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe se existe a possibilidade de enviar a esta Casa Legislativa um projeto de lei que institua a aplicação nas unidades de saúde e creches do município o questionário MChat a todas as crianças de 18 a 24 meses de idade, com a finalidade de rastrear os sinais precoces de tratamento de espectro autista TEA. Em caso negativo, qual o motivo impede o município de aplicar o respectivo questionário? O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador autor Daniel Antunes. Senhora presidente, demais colegas, vereadores e vereadoras, o objetivo desse meu requerimento é para que o executivo, na possibilidade, apresente um projeto, pois descobrir cedo permite que as ações de intervenção sejam mais eficazes, pois o cérebro está mais permeável e aberto para ser modificado e reduzir. Assim, os sintomas e o atraso de desenvolvimento gerados pelo transtorno. As evidências científicas mostram que intervenções desenvolvimentais e comportamentais antes dos 3 anos modificam de forma mais intensa e definitiva sintomas disruptivos e atrasos de linguagem e ajuda a preservar o nível cognitivo e intelectual. De acordo com a pesquisa realizada pelo Centro de Controle de Doenças e Prevenção, o CDC, publicada em 2 de dezembro de 2021, 1 em cada 44 crianças é diagnosticado autista. Tenho recebido em meu gabinete casos de pais com muitas dificuldades em ter os seus direitos garantidos por lei sendo cumpridos. Há casos de crianças de 4 ou 5 anos que ainda não conseguiram sequer um atendimento com fono, neuroterapeuta e perdendo a chamada idade de ouro. Isso devido à grande demanda. Os profissionais existem, só para registro. Isso dado a grande demanda. As semanas de conscientização têm a sua importância, mas precisamos apresentar algo que seja realmente efetivo nas políticas públicas que garantam dignidade aos portadores do TEA, o transtorno do espectro autista. Por esses motivos citados acima, apresentei esse requerimento, senhora presidente, no qual questiono se há possibilidade de o município aplicar esse respectivo questionário como citado nas unidades de saúde e nas creches, nos CIs, no Centro de Educação Infantil do município, para o qual eu conto com a aprovação dos colegas. Muito obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 74/22, de autoria do vereador Antônio Manuel. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se existe planejamento para pavimentação asfáltica na rodovia Jorge Guedim Neto, bairro Linha Anta. Em caso afirmativo, informar
outro sim, o prazo de início e de conclusão da respectiva obra. O requerimento está em discussão? Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 7522, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva. Envio do expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando se existe projeto de capeamento asfáltico ou restauração da pavimentação de lajota nas ruas Erasmo Borato e Jeremias e Jovita Pérez, bairro Argentina. Informar outro sim o prazo de início e de conclusão da respectiva obra. Caso não exista previsão, informar o motivo. O requerimento está em discussão? Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 174-22, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva. Trocar as lâmpadas queimadas em todas as ruas do loteamento Jardim Valência, bairro Argentina. Indicação 175-22, de autoria da vereadora Roseli Maria de Luca Pisolo. Limpeza e desassoreamento do rio Sangão em toda a sua extensão, inclusive na rua Estevão Naspolini, bairro Mina do Toco. Indicação 176-22, de autoria do vereador Juarez de Jesus dos Santos. Limpeza e substituição de tampa de concreto da boca de lobo localizada na rua João Meler de Fronte, ao imóvel número 99, bairro Santa Augusta. Indicação 177, de autoria 22, de autoria do vereador Juarez de Jesus dos Santos. Limpeza e substituição da tampa de concreto da boca de lobo localizada na rua Voimir Wasniewski, Praça da Igreja Santa Augusta, bairro Santa Augusta. Indicação 178-22, de autoria do vereador Salésio Lima, colocação de tachões na rua José de Luca, esquina com a Esteves Júnior, bairro Minas, Brasil. Indicação 179-22, de autoria da vereadora Giovana Vitor Mondardo, pinturas de vagas de estacionamento na rua João Siquinel, bairro Pio Correia. Requerimento 77-22, de autoria da vereadora Giovana Vitor Mondardo, envio do expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe se há possibilidade de disponibilizar mais ônibus para os bairros após o horário das 22 horas. O requerimento está em discussão. Com a palavra a vereadora autora Giovana Mondardo. Senhora Presidenta, mais uma vez eu subo a essa tribuna para requisitar o aumento dos horários dos ônibus e frotas, né? E linhas, aliás, para os bairros. Já deve ser provavelmente a 10ª vez que só o nosso mandato fala disso aqui, sem considerar os demais vereadores que já trataram desse assunto, que é tão complexo. Mas agora eu venho falar em nome dos estudantes, que não estão, inclusive, conseguindo voltar para suas casas. Eu recebo mensagens de mães falando, olha, o meu medo da minha filha ir para a universidade é porque ela não tem como voltar para casa. Então, eu lembro que quando esse assunto veio à tona, alguns vereadores chegaram a comentar, não me lembro exatamente quem foi, chegaram a comentar que não, é só enviar o pedido à DTT que eles vão avaliar se dá para ampliar o horário. Poxa, mas se toda vez que tiver alguém, né, sempre vai ter uma pessoa que vai precisar de um horário aumentado. Porque diversos horários de trabalho são diferentes das pessoas. Afinal, quando é que o município vai retornar os horários decentes e que criem acessibilidade para as pessoas? Por isso, eu fiz esse requerimento, principalmente orientando às 10 horas, porque após as 10 horas não tem mais ônibus em Criciúma. Obrigada. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 78-22, de autoria do vereador Valdeci Bittencourt, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se existe projeto para canalização do canal na rua Vinícius Fernandes, localizado no bairro Santa Luzia. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 180-22, de autoria do vereador Valdeci Bittencourt.
roçada e limpeza nos fundos do campo localizado na rua Antúrio, nas proximidades da Escola Giacomo Zanetti, bairro Santo Antônio. Indicação 181-22, de autoria do vereador Júlio Kamiski. Recuperação da pavimentação asfáltica na rua Marcelo Lodete, próximo ao número 310, bairro Centro. Indicação 182-22, de autoria do vereador Júlio César Kamiski. Recuperação da boca de lobo localizada na rua Cônego Miguel Giaca, próximo ao número 268, Centro. Indicação 183-22, de autoria do vereador Júlio César Kamiski. Recuperação da boca de lobo localizada na rua Guilherme Lopes, bem como a limpeza desta via próximo ao Sol, auto-higienização, bairro Santo Antônio. Indicação 184-22, de autoria do vereador Júlio César Kamiski. Reparo nas pavimentações de lajota na rua Lúcia Miglioli, próximo ao Planeta Animal, Clínica Veterinária, bairro Santa Bárbara. Indicação 185-22, de autoria do vereador Júlio César Kamiski. Reparos na boca de lobo localizada na rua Ana Matos Pereira, de frente ao número 97, bairro São Sebastião. Indicação 186/2022, de autoria do vereador Júlio César Kamiski. Substituição da tampa da boca de lobo localizada na rua João Batista Alves, próximo ao número 182, bairro Santo André. Indicação 187-22, de autoria do vereador Júlio César Kamiski. Substituição da tampa da boca de lobo da rua João Batista Alves, próximo ao número 244, bairro Santo André. Indicação 188-22, de autoria do vereador Júlio César Kamiski. Reparos na boca de lobo localizada na rua João Batista Alves, próximo ao número 90, bairro Santo André. Indicação 189-22, de autoria do vereador Júlio César Kamiski. Reparos na boca de lobo localizada na rua Antônio José Valtric, de frente ao número 265, bairro São Sebastião. Indicação 190-22, autor vereador Júlio César Kamiski. Substituição da tampa boca de lobo localizada na rua João Batista Alves, próximo ao número 175, bairro Santo André. Requerimento 79-22, de autoria do vereador Júlio César Kamiski. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando a nominata dos atletas beneficiados pelo benefício Bolsa Atleta, bem como as participações nos respectivos campeonatos, torneios, em que os mesmos foram destaques. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovados por unanimidade. Requerimento 80-22, de autoria do vereador Júlio César Kamiski, envio do expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe qual a contribuição da FME para a realização do evento internacional de tênis Banana Ball. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovados por unanimidade. Requerimento 81-22, de autoria da vereadora Giovana Vitor Mondardo, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe se há possibilidade de realizar melhorias na ponte de madeira localizada na rua Cuiabá, bairro Brasília. Em caso afirmativo, informar o prazo de início e conclusão da respectiva obra. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 82-22, de autoria do vereador Salésio Lima, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se há projeto para revitalizar a pavimentação das ruas Guilherme Locke, João Alípio Brás, José Saturnino Pacheco e Ferdinando Martinhago, todas no bairro Santo Antônio. Caso positivo, qual o prazo de início? Não havendo projeto, se existe a possibilidade de viabilização. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 83-22, de autoria do vereador Obadias Benones da Silva, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações. Existe plano de estudo para melhorias na sinalização vertical e horizontal
na Rua General Oswaldo Pinto da Veiga, de frente à panificadora Marpani. Apenas como referência, no bairro Próspera, se a resposta for positiva, qual o tempo estipulado para o início e finalização do serviço? Caso a resposta seja negativa, é possível a elaboração de um projeto para que o mesmo seja realizado? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 191-22, de autoria do vereador Obadias Benones da Silva, revitalização da pavimentação asfáltica em toda a extensão da Rua São Miguel do Oeste, bairro Ceará. Requerimento 84-22, de autoria do vereador Obadias Benones da Silva, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando as seguintes informações. Existe programa na rede municipal de ensino, em parceria com a Secretaria de Educação, cujos profissionais da área de saúde, tais como pediatra, dentista, nutricionista, psicólogos e etc., visitem de forma escalonada as escolas da rede municipal durante o ano letivo? Caso a resposta seja positiva, como funciona a escala de visitas desses profissionais? Quantos profissionais e quais especialidades fazem parte do programa? Ao identificarem necessidade de atendimento em alguma criança, como é feito o procedimento? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 192-22, de autoria da vereadora Giovana Vito Mondardo, construção de uma lombada e marcação de meio-fio na rua Valdomiro Juvenal Matias, de frente ao imóvel número 47, bairro Imperatriz. Indicação 193-22, de autoria da vereadora Giovana Vito Mondardo, recapeamento na pavimentação asfáltica, roçada e vegetação e limpeza da rua Cuiabá, bairro Brasília. Requerimento 85-22, de autoria do vereador Salésio Lima, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se há projeto para revitalizar a pavimentação das ruas Santarém, Gaspar, Isaura Zappellini e Bittencourt, todas no bairro Operária Nova. Caso positivo, qual o prazo de início? Não havendo projeto, existe a possibilidade de viabilização? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 194-22, de autoria do vereador Obadias Benones da Silva, limpeza da vegetação que já está invadindo a rua Maria Salete de Oliveira, esquina com a Virgílio Conte, nas proximidades do Centro de Treinamento Tenor Angeloni do Criciúma, Esporte Clube, bairro Cristo Redentor, Natureza 2. Indicação 195-22, de autoria do vereador Daniel Frederico Antunes, reparo na pavimentação com lajotas na rua Catarina Dário Martinhago, bairro Mina do Mato. Indicação 196-22, de autoria do vereador Jair Augusto Alexandre, limpeza e corte de grama na praça que fica localizada na Avenida Centenário, esquina com a rua Antônio Osvaldo Lacerda, bairro Cristo Redentor. Indicação 197, autor 22, autor vereador Jair Alexandre, reparos na pavimentação asfáltica na rua Visconde de Cairu, sem número, de frente à principal estrada do Centro de Evento José e Jair Conte, bairro Santa Bárbara. Indicação 198-22, de autoria do vereador Jair Augusto Alexandre, reparos na pavimentação asfáltica na rua Imigrante Casagrande, de frente ao número 152, bairro Pinheirinho. Indicação 199-22, de autoria do vereador Salésio Lima, instalação de placa de sinalização indicativa de pare no cruzamento das ruas Pedro Manganelli e Donato Valvassori, bairro São Luís. Requerimento 86-22, de autoria da vereadora Giovana Benedetti Zanetti, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, perguntando se existe a possibilidade de criação de um castramóvel
para promover a castração de cães e gatos nos bairros. O requerimento está em discussão. Com a palavra, a vereadora autora Giovana Zanetti. Boa tarde, presidente, membros da mesa, colegas vereadores, vereadora, ao público que nos assiste aqui e também nas redes sociais. Já discutimos várias vezes políticas públicas para o bem-estar animal e a gente vê a população crescente de cães e gatos abandonados nas ruas de todos os bairros de Criciúma. E a população tem nos cobrado bastante sobre isso. Tem cobrado de cada vereador, eu acho que tem cobrado de cada cidadão políticas públicas para este setor. Enfim, nós estivemos pesquisando há um tempo atrás, e nós até sugerimos ao prefeito, na época que o caminhão amigo ia nos bairros, e eu sugeri ao prefeito, eu disse, prefeito, será que se a gente colocasse a castração junto, na hora que o caminhão amigo fosse aos bairros, quem sabe daria certo? Porque cada bairro que a gente ia tinha lá cachorros e gatos, né, abandonados, né, principalmente cachorros. Então, enfim, nós estivemos pesquisando e vimos que tem outros municípios fazendo isso, tem municípios de Santa Catarina, municípios no Brasil inteiro, tem até um trailer móvel que tem como se fosse um hospital. Tem para, se o município quiser comprar hoje, tem para licitar, inclusive, né? E nós também soubemos que tem um município também de Santa Catarina que conseguiu, com o governo do estado, verbas para isso, né? Então a gente precisa se mobilizar quanto a isso para que seja feito rapidamente, porque são aproximadamente 15 mil animais abandonados, que é o que se estima, não se tem o número certo, porque parece que são as agentes de saúde que, de repente, vão fazer esse levantamento exato de quantos animais. E quanto mais o tempo passa, mais cresce essa população, né? Então, para isso, a gente precisa fazer a castração desses animaizinhos, para que não cresça mais ainda essa população. Enfim, então, esse requerimento vem nesse sentido. Nós vamos esperar a resposta, né, do governo municipal. Se, de repente, não tiver recursos públicos no município para fazer esta compra, a gente pode buscar também através, né, dos nossos deputados ou com o governo do estado. Então, era essa a minha discussão. Obrigada. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovados por unanimidade. Requerimento 8722, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva, envio do expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando informações relacionadas ao preocupante aumento nos quadros de ansiedade e depressão, importantes fatores de risco para o padrões de uso de SPA, altamente prejudiciais, considerando os efeitos da pandemia da Covid-19, principalmente na saúde mental. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador autor, Manuel Rosengue. Presidente, demais membros da mesa, colegas vereadoras, vereadores, público que nos assiste pelas redes sociais, aqui presente, boa tarde. Então, eu sempre tenho dito que muitos estudos têm constatado um número crescente de usuários e também de padrão de uso de alto risco e de danos e consequências à saúde mental e física dos usuários de substâncias psicoativas. E a consequência disso é o acarretamento, né, de maior demanda nos serviços de atenção e tratamento dos transtornos mentais decorrentes do uso de substâncias. E, claro, obrigando a uma adequação, né, das estruturas existentes, tanto profissionais quanto físicas. E por isso aí esse requerimento. Aliás, eu tenho recebido bastante reclamação, né, que, ao contrário, tem diminuído o número de profissionais nesses serviços. E é isso
preocupa com certeza, dada a pandemia. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 222, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva, restauração do meio-fio Boca de Lobo e da camada asfáltica na rua Santarém, esquina com a rua José Scott, bairro Operária Nova. Indicação 201-22, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva, restauração da camada asfáltica na rua Venceslau Braz, próximo ao imóvel número 137, bairro Operária Nova. Requerimento 88/22, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe a essa Casa Legislativa, em atenção aos moradores, se há projeto para a imediata pavimentação asfáltica e ou restauração da pavimentação de lajota das ruas Atalfo Alves, Abolição, Martim Afonso de Souza, Vicente Celestino, Álvares de Azevedo, Josi Pereira e Hermogênes Maurício Sebastião Pieri, Venceslau Braz, Eduardo Souto e Bartolomeu de Guzmão, localizadas no bairro Operária Nova. Em caso afirmativo, que seja informada a data aproximada de início e término das obras. Já em caso negativo, justifique-se. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 202-22, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva, recapeamento com camada asfáltica em um buraco existente na rua Henrique Lage, de frente à UBS, bairro Santa Bárbara. Indicação 203-22, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva, restauração e reposição das tampas de concreto das redes de esgoto localizada na rua José Saturnino Pacheco, esquina com a Maria Fernandes Argente, bairro Santo Antônio. Indicação 204/2022, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva, poda de árvore existente na rua Álvaro Catão, de frente ao número 442, fundos do CI Ulisses Guimarães, bairro Operária Nova. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Em única discussão e votação, a moção de aplauso número 03/2022, de autoria do vereador Valdecir Bittencourt, ao supermercado Castanhete, em agradecimento pela escolha do bairro Boa Vista para a instalação de sua primeira filial e pelos serviços prestados à comunidade. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das matérias. Moção 3/2022. Excelentíssima senhora presidente, senhores vereadores e vereadoras, requer-se à mesa ouvido plenário, de forma regimental, o envio de expediente ao supermercado Castanhete da presente moção de aplauso, conforme segue. A Câmara Municipal de Criciúma, Santa Catarina, vem a público aplaudir o supermercado Castanhete pela escolha do bairro Boa Vista para a instalação de sua primeira filial e pelos serviços prestados à comunidade. Isso pois, no ano de 1983, o senhor Mauro Otávio Castanhete e a senhora Lídia D'Agostin Castanhete, juntamente com seus filhos Sidney e Sedenir Castanhete, iniciaram uma história de determinação e coragem, fundando um pequeno empreendimento chamado Mercado Castanhete, o qual dependia somente de espaço, garra e união dos 4 familiares. Desse modo, senhor Mauro e Lídia demonstraram para seus filhos como trabalhar
com honestidade, serenidade e garra, sendo esses os grandes responsáveis por continuarem a trajetória dessa brilhante empresa. Entre os anos de 1993 e 94, o mercado passa a ser administrado por Sidney e Sedenir, tendo como suporte seus pais. O pequeno mercado, de tempos atrás, passou pela sua primeira ampliação em 1996, e assim alterou-se o nome da empresa do Mercado Castanhete para Supermercado Castanhete. Apesar do seu crescimento, seus fundadores não esqueceram os princípios básicos de ética, respeito e cidadania. Desde o início, a família Castanhete sempre buscou a informação a fim de que, impulsionados por novas ideias, pudessem ser capazes de modernizar e inovar as atividades em favor de sua clientela. Em 2001, com a necessidade de oferecer mais qualidade e quantidade de seus produtos aos clientes, aconteceu a maior ampliação do supermercado. E no ano de 2003 finalizou-se o projeto de ampliação. Com o crescimento da cidade e o aumento da necessidade da população, a história do supermercado Castanhete, transformações, mudanças e novas técnicas foram implantadas com o intuito de oferecer qualidade e ótimo atendimento a todos os seus clientes. Assim, considerando a demanda e a oportunidade de expansão, mais um sonho se concretiza e tem-se a abertura de suas duas filiais situadas na cidade de Criciúma. A primeira com abertura em 2014, situada no bairro Boa Vista, e a segunda no bairro Santa Luzia, em 2018. Hoje o Castanhete é um supermercado que cresce cada vez mais com credibilidade e tem orgulho em fazer parte da vida de muitos familiares. São 3 lojas que atendem e suprem as demandas dos consumidores. Lojas amplas, organizadas, higienizadas, bem localizadas e principalmente com produtos de qualidade e economia garantida, tornando-as, portanto, um marco de desenvolvimento regional. Ante exposto, ouvido o plenário e atendidas as formalidades regimentais, requeremos que fique constando na ata desta sessão legislativa moção de aplauso à direção e aos colaboradores do supermercado Castanhete, dada a escolha do bairro Boa Vista para a instalação de sua primeira filial e pelos serviços prestados à comunidade, enviando-lhes assim cópia com os nossos cumprimentos. Sala da sessão, 1º de março de 2022, vereador Valdeci Bittencourt, partido MDB. Em discussão, a moção. Com a palavra, o vereador Valdeci Bittencourt. Excelentíssima presidente, a nossa comunidade se faz orgulhosa de entrar na história do mercado Castanhete. Há mais de 40 anos, o mercado Madeira atendia a nossa comunidade. Com o falecimento do seu Pedro Antunes Madeira, a família resolveu fechar o mercado. E graças a Deus, o mercado Castanhete escolheu a comunidade do bairro Boa Vista para a sua primeira filial. Hoje instalado ali, está dando atendimento à comunidade do bairro Boa Vista, São Francisco, Paraíso, Tereza Cristina e toda aquela região. Isso não é um pedido do vereador Amaral Bittencourt, é um pedido e um anseio de toda a nossa comunidade. É o mínimo que nós podemos oferecer a eles. Muito obrigado. A moção continua em discussão. Vou falar assim. Senhor presidente, vou falar. Com a palavra, o vereador Salésio Lima. Senhora presidente, vereadores, vereadoras, público que nos acompanha, parabenizar o vereador Amaral
por essa moção, dizer que eu tive o privilégio de ir a Florianópolis com o Sedenir e o Sidney. Na época era o então deputado João Paulo Kleinubin, que conduzia o Badesc, né? E nós estivemos lá buscando recursos para o financiamento, que a loja era na Santa Luzia. A primeira loja começou ali. E aí, com o fechamento dessa loja na Boa Vista, eu tive na Boa Vista junto com os dois, mostrando para eles onde é que era. Então, se uma família do bem, merecida homenagem, parabéns, Amaral. E hoje ele se encontra na Boa Vista e na Santa Luzia. O mercado que faz por merecer no meu bairro também, não poderia me furtar de parabenizar a família Castanhete. Obrigado. A moção continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. Falta o vereador proponente Amaral. O Amaral não votou na moção. Sim. Giovana, Amaral, ajuda. vota, senão tu vai perder. Amaral não votou aí, não? Amaral, vota aí, senão tu vai perder os votinhos. Agora sim, votação encerrada. Obrigado, senhora presidente. A moção foi aprovada por unanimidade. Terminado a vida do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima no dia 8/3/2022, terça-feira, em horário regimental. Boa noite a todos.